Então, olá pessoal, hoje nós vamos complementar nossa aula falando sobre a Guerra Fria. Você já estudou esse assunto em história, sabe muito mais do que eu sobre esse momento, né? Então, primeira coisa importante para você saber é que a Guerra Fria, na verdade, é um período que vai de 1947 até 1991, 1992, por aí, né? Esse é o período oficial. Mas se a gente quiser analisar profundamente a Guerra Fria, nós precisamos entender alguns fatos antes de 1947. Então vamos saber agora quais foram os principais fatos históricos que contribuíram para a existência da Guerra Fria. São basicamente três fatos. Você teve em 1917 a chamada Revolução Russa, a Revolução Russa que colocou o socialismo no país. Você teve em 1922 a chamada criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, foi o que aconteceu. Em 1917, a Rússia coloca o socialismo em prática, depois a Rússia começa a influenciar outros países a se tornarem socialistas. E aí, em 22, ela vai criar um bloquinho chamado de União Soviética. E aí sim, mais tarde, em 1947, é criada a chamada Doutrina Truman. Professor, o que é a Doutrina Truman? A Doutrina Truman é a preocupação ideológica do presidente Truman, que era o presidente dos Estados Unidos, em tentar evitar a expansão do socialismo. Professor, então quer dizer que de 1917 até 1947, o pessoal não ligou muito com a expansão do socialismo? É basicamente isso. Por quê, professor? O socialismo foi se expandindo e o pessoal não deu atenção. Pelos fatos que tinham acontecido, por exemplo, de 1914 a 1918, a Primeira Guerra. Então, enquanto a Rússia está colocando o socialismo em prática, os países estão na guerra. Quem de nada vai se importar com a Rússia? Quando acabou a Primeira Guerra Mundial, você vai ter um pouco mais na frente, em 1929, a crise de 29, a crise nos Estados Unidos, a crise de superprodução, que é uma consequência dessa Primeira Guerra. Então, os países quebrados, quem vai estar dando atenção à expansão do socialismo? E aí, de 1939 a 1945, você tem a Segunda Guerra Mundial. Então, Primeira Guerra, Segunda Guerra e a crise de 29 vão deixar a expansão do socialismo que vinha acontecendo desde lá de 1917 no segundo plano. Então, quando a Segunda Guerra Mundial acabou, eles vão começar a perceber que o mundo está dividido entre capitalismo e socialismo. Até que, em 1947, como a gente estava dizendo, o presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, ele vai dizer que é preciso conter o avanço do socialismo. E aí, oficialmente, começa a Guerra Fria. Só que a doutrina Truman é muito mais um comportamento político e ideológico. Resolveria os Estados Unidos ficarem, é preciso conter o avanço do socialismo, é preciso conter o avanço do socialismo. Ficar só pensando ia dar certo? Não. Então, a concretização da doutrina Truman é o que nós chamamos de Plano Marshall. O Plano Marshall é, portanto, a doutrina Truman é, portanto, a preocupação ideológica, política em evitar a expansão do socialismo. O Plano Marshall vai ser essa doutrina Truman na prática. O Plano Marshall vai ser uma ajuda que os Estados Unidos vão dar aos países para eles não adotarem o socialismo e para eles se recuperarem, se reconstruírem da Segunda Guerra Mundial. Então preste bem atenção. Quando nós falamos em Guerra Fria, apesar dela ter começado em 1947, as raízes históricas estão muito mais para trás. Pega, portanto, 1917, a Revolução Russa, a introdução do socialismo na Rússia, 1922, a criação da União Soviética, e aí sim os dois fatos que são mais decisivos para esse período. Esse é o Truman que eu tinha falado antes. Foi justamente ele que começou a ter essa preocupação em evitar a expansão do socialismo.
Professor, e quais são as características da Guerra Fria? Relembrando para vocês. As principais características são essas daqui, ó, olha só. Primeira característica, conflito político, econômico e também ideológico. Professor, quais eram as ideologias? Socialismo e capitalismo. E também é um período que é marcado pela chamada corrida armamentista e também pela chamada corrida espacial. A corrida armamentista significa dizer que o país era considerado poderoso pela sua capacidade de destruição, pelo seu poder bélico. Uma outra coisa que é característica da Guerra Fria, enquanto o mundo hoje a gente se organiza em blocos econômicos, no tempo da Guerra Fria os países faziam alianças militares, tipo, você tinha aí o Pacto de Varsóvia, que era para defender os países do socialismo, e a chamada OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, para defender os países capitalistas. Então era um momento de tensão entre leste socialista e oeste capitalista. Era dessa maneira que se dividia o mundo. E a Europa está justamente no meio dessa divisão. E a gente diz o seguinte, que existia uma tensão, um conflito leste e oeste. Portanto, uma tensão entre leste, socialismo, e oeste, capitalismo. Então, esse foi o complemento da nossa aula de hoje. Um abraço para você e até logo. Se ligue, raízes históricas da Guerra Fria. Tchau, tchau. Fique em casa e estude em casa.